internet é voo. Ligue agora 3461-7154 ou mande um WhatsApp para 99606-1645. Boa tarde, senhores. Eu já estava devendo uma entrevista aí com a imprensa, né? Nossa assunção ao cargo aqui, a gente acabou ainda não tendo essa oportunidade. Hoje nós reunimos a imprensa aqui para falar de um caso bastante grave que foi desvendado aqui pela Delegacia da Mulher. E aqui eu quero enaltecer publicamente o excelente trabalho que a doutora Sayara tem feito à frente da delegacia, comandando uma equipe de investigadores e escrivães também muito dedicada. O combate à violência doméstica e a crimes envolvendo crianças e adolescentes é uma das nossas prioridades aqui na região. E tem sido, e essa missão tem sido desempenhada com muito presteza, muito zelo pela doutora Sayara e pela equipe. Vocês estão de parabéns. Nessa toada de atenção especial a crimes envolvendo crianças, adolescentes, mulheres, a Delegacia da Mulher foi informada sobre o relato de crianças que frequentam uma creche aqui do município, uma creche particular, né? E alguns relatos que nos preocuparam de agressões, de tortura, de administração de medicamentos, enfim. Essas informações chegaram há menos de uma semana. A Delegacia da Mulher rapidamente instaurou um inquérito, fez as primeiras diligências de campo, os primeiros levantamentos no local, verificou a verossimilhança desses informes, que realmente poderia estar ocorrendo esses crimes graves naquele local. Diante desse fato, a doutora Sayara representou por uma autorização judicial para a captação ambiental de som e imagens no local. Esse trabalho foi realizado por uma equipe de inteligência do Núcleo de Inteligência aqui de Naviraí e do Departamento de Inteligência Policial em Campo Grande. Os equipamentos foram instalados sem que, obviamente, a responsável pela creche tivesse conhecimento, e tampouco o proprietário do imóvel ou vizinhos ali. É uma ação que a gente tem que fazer com bastante cautela para que ninguém tenha conhecimento. Imediatamente após a instalação desse equipamento, nós começamos as interceptações de fato na segunda-feira, quando foram registradas imagens fortes de agressões e tortura de crianças ali naquele estabelecimento. Imediatamente, a nossa equipe, comandada pela doutora Sayara, fez a abordagem dessa suspeita lá e a prisão em flagrante dela e de uma funcionária no local, que a doutora vai explicar melhor as infrações penais que foram observadas ali. Não tínhamos como manter por mais tempo, foi um trabalho muito rápido e deve ser assim, não tínhamos como manter por mais tempo essa gravação no local, até para não expor essas crianças a um minuto a mais na presença dessa pessoa. Elas não podiam ser expostas ali porque as agressões eram constantes. Por isso que a abordagem foi feita no primeiro dia da investigação, de fato mesmo. E foi autuado em flagrante delito por crime de tortura e lesão corporal. A doutora Sayara vai explicar agora a tipificação jurídica e os próximos passos da investigação, doutora. Bom, na semana passada nós recebemos uma denúncia que partiu de uma escola do município. É importante falar sobre as escolas que têm recebido, que é uma porta de entrada de denúncias. Então a escola acionou o Conselho Tutelar e foi então que nós tomamos conhecimento do relato de uma ex-aluna, de uma criança que frequentava o estabelecimento, de que ela não teria sido vítima, mas ela estava tendo crises de ansiedade, choro constante, vômito, não conseguia ir direito para a escola porque ela havia presenciado cenas que configuravam verdadeiras sessões de tortura. A criança chegou a relatar que via a proprietária da creche, que também era uma cuidadora, colocar pano na boca de crianças para que a criança ficasse em silêncio e ela pudesse assistir séries de televisão, e também bater a cabeça de bebês contra o sofá para que eles também ficassem quietos. Houve relato também de que havia administração de medicamentos, para que essas crianças dormissem e assim parassem de chorar. A equipe de investigação, diante dessas informações, realizou algumas diligências e, diante da gravidade da necessidade de agirmos de forma rápida, a equipe entendeu que seria necessário fazer uma captação de imagens no local, para que a gente pudesse agir de forma rápida e tivesse consistência probatória. Solicitamos ao Poder Judiciário, então, para que nós instalássemos um monitoramento, instalássemos câmeras lá de forma velada, para que a proprietária não visse isso. Houve a concordância, o parecer favorável da representante do Ministério Público, que entendeu que essa seria uma medida adequada para o caso. E então nós conseguimos
após um trabalho da inteligência da Polícia Civil, instalar esse monitoramento. Consistia em monitoramento de vídeos e áudios. Nós conseguimos iniciar o monitoramento na segunda-feira de manhã e, após algumas horas, nós logramos êxito em identificar imagens onde havia realmente a confirmação da tortura. Nós vimos ali uma bebê que depois foi identificada que tinha 11 meses, que foi agredida ali pela proprietária, que também é cuidadora da creche, com sacudidas, jogada no colchão, tapas pelo corpo, simplesmente pelo fato dela estar chorando e isso ser um castigo. Nós percebemos que a bebê dormiu grande parte do tempo que ela estava ali e que aquilo ali não seria normal para uma criança, para um bebê daquela idade, né? E que possivelmente havia, sim, a administração dos medicamentos. Logo após aquela sessão de tortura, aquele sofrimento físico que ela foi exposta, a gente também ouviu xingamento, menosprezo, e após a agressão ali, a criança foi deixada sozinha. Nós nos dirigimos ao local a fim de fazer a prisão em flagrante ali da agressora, porque a gente não podia deixar que aquela situação perdurasse. E a equipe que permaneceu visualizando as imagens ainda conseguiu identificar uma administração de medicamento. Lá no local, nós chamamos a perícia e conseguimos apreender o medicamento que era ministrado pela funcionária, que também era cuidadora ali do local. Nós identificamos que era um medicamento voltado para tratamento de vômitos, enjoos, proibido para crianças menores de 2 anos, e que também não havia autorização da mãe para dar aquele tipo de remédio, que um dos efeitos é a sonolência. Então, nós atuamos em flagrante a proprietária da creche, que também é cuidadora ali das crianças, pelo crime de tortura, e em virtude da exposição dessas crianças a esse intenso sofrimento físico, da criança ali em específico, em virtude do flagrante, né, em virtude desse sofrimento físico, para castigá-la, e também do sofrimento psicológico, né, daquela ameaça do deixar a criança sozinha. E também atuamos em flagrante ali naquele momento a outra cuidadora pela questão da administração da dopagem da criança, que é um crime de expor a criança a risco. Afinal de contas, esse medicamento sequer poderia ter sido ministrado de acordo com a própria embalagem do medicamento e da bula. Após a prisão em flagrante, nós começamos a receber os pais na delegacia e assim a investigação ela vai ter sequência. Nós já ouvimos em torno de 10 mães que agora passaram a relatar o que elas perceberam de comportamento diferente nos filhos. A grande maioria das mães relataram que os filhos chegavam em casa com fome, inclusive quando nós atendemos lá o local, depois que nós conseguimos fazer a autuação, as crianças relataram que estavam com fome e a equipe policial ajudou a alimentar ali as crianças que estavam ali. Então as mães começaram a relatar, deixar esclarecido que são aproximadamente 40 crianças atendidas, né, tanto durante, no período total, que é uma creche que funciona de segunda, sexta e sábado também, e funciona inclusive no horário de almoço. Então as mães começaram a relatar em sua maioria que essas crianças chegavam em casa com fome, com sede, sonolentas, dormiam o restante da tarde, dormiam à noite sem acordar e tinham dificuldade de acordar no dia seguinte. Algumas mães relataram que as crianças chegavam arranhadas em casa, com algum tipo de machucado, com a boca com algum machucado, e elas cobravam isso da proprietária da creche, mas recebiam alguma devolutiva de que a criança poderia ter se machucado, mordido a língua, ou que não gostava de determinado alimento, porque o alimento estava voltando. Outra questão que nós percebemos é que quando o monitoramento se iniciou, a proprietária da creche ficou sentada assistindo celular e a cuidadora também. Então, elas sequer, de fato, olhavam as crianças, que em sua maioria ali permaneciam dormindo. A ausência de brinquedos no local, então essas crianças ficavam mesmo dormindo, porque não tinham o que fazer, né? Durante o interrogatório da proprietária de 30 anos, ela relatou que na semana passada, na sexta-feira, uma das crianças de 2 anos havia quebrado a televisão e por isso ela estava nervosa com essa situação e hoje teria jogado a criança ali de forma forçada na cama e justificou que ela deu uns tapinhos no rosto para que a criança pudesse dormir. Negou qualquer tipo de administração de medicamento, mas de fato esse medicamento foi apreendido, né, e nós vamos periciar. Celulares dos pais também vão ser periciados. Teve pais que conseguiram imagens dos filhos de forma sonolenta. A gente conseguia ver pela feição das crianças que elas não tinham reação, nem na creche, nem quando chegavam em casa. Nós ouvimos agora relatos de que
Havia criança que fazia xixi na creche e a cuidadora chamava as demais crianças e obrigava essas crianças a chamá-lo de mijão, porque senão elas ficariam de castigos. E uma série de outras condutas que humilhavam, né, essas crianças. As investigações continuam, na verdade elas estão só no início, nós precisamos tomar essa medida para que essas agressões cessassem o mais rápido possível, nós não poderíamos deixar que que futuras agressões acontecessem. Então, nesse momento, uma está presa em flagrante, a outra vai ser investigada pelo crime de omissão da tortura, porque até então a gente tinha informações de que a outra cuidadora de 26 anos, ela não participava ativamente dessas sessões de tortura e, pelo contrário, ela tinha um comportamento mais carinhoso com as crianças, né? Mas a partir de agora, com essas novas oitivas, novos indícios surgindo, nós vamos investigá-la também por omissão, tá? No caso da tortura. A cuidadora proprietária cuidava antes na casa dela, em torno de 4 anos. Nesse local funciona desde janeiro. Então, ela alegou justamente isso, ela negou que ela fizesse a menstruação, ela disse que o remédio que foi apreendido era para consumo dela, alegando que ela tinha labirintite e ela tomava esse medicamento, mas que ela não havia permitido para as crianças. Ela disse que os pais permitiam dar medicamentos para eles, inclusive ela apresentou ficha cadastral, onde havia autorização. Alguns pais autorizavam dar medicamentos e outros não, mas essa autorização era específica para algum tipo de medicamento, nenhum deles com autorização para dar remédio com a finalidade que o filho dormisse, né? Muito menos o remédio que foi apreendido. A cuidadora que foi presa em flagrante por esse crime, ela informou que ela administrou a quantidade de 20 gotas para criança de 11 meses, de um medicamento que sequer tem que ser dado. Então, assim, me parece que essa era a criança, pelas investigações, essa era a criança que mais tomava, me parece que diariamente, esse medicamento. Então, o que nós vamos apurar é qual é o efeito desse medicamento no organismo da criança, né, que sequer poderia estar tomando esse medicamento. Os pais, os responsáveis, podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher. O nosso compromisso, eu reforço aqui, é de proteger a sociedade, é de poder investigar, apurar a verdade sobre os fatos, ouvir as mães e dar todo o suporte que essas vítimas precisam, suporte psicológico, encaminhamento para órgãos assistenciais, órgãos médicos, até porque as crianças que não tiveram sofrimento físico ou lesão física, como a bebê de 11 meses que teve pelo exame de corpo de delito constatado edema na região da face e no pezinho, as demais que não foram agredidas fisicamente, mas tiveram uma agressão verbal, algum tipo de menosprezo, podem ter algum tipo de dano psicológico, né? Então a gente precisa encaminhar para algum órgão da rede de proteção. A delegacia está de portas abertas para orientar os pais, para ouvir e para poder investigar se houve algum tipo de crime com os seus filhos.